Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da palavra neste tempo pascal. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa e a liturgia nos apresenta uma cena profundamente restauradora. O reencontro de Jesus com Pedro à beira do mar. Vamos meditar juntos São João capítulo 21, de 1 a 19. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho do dia. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, internautas que nos acompanham em nosso canal Padre Arivaldo Maria, esse Evangelho nos fala de recomeço, de perdão e de missão. Pedro, o discípulo que negara Jesus 3 vezes, é agora chamado a confessar seu amor 3 vezes. Não é apenas um reencontro com o ressuscitado, é a cura de uma ferida profunda. Como diz Santo Ambrósio, Cristo não pergunta a Pedro sobre sua força ou fidelidade passada, mas sobre seu amor presente. O amor repara o que a fraqueza destruiu. Não ouvimos esse diálogo quando Jesus pergunta: Tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu aqui não li essa parte porque eu tinha lido o Evangelho de modo mais breve. Existe o longo e o breve, mas o longo fala exatamente desse diálogo que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E Jesus diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta 3 vezes. E no final: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs,
neste evangelho que hoje nós estamos meditando. Os discípulos passam a noite inteira pescando e nada conseguem. Esta é a vida quando tentamos agir por conta própria, mesmo depois de termos visto o ressuscitado. A barca vazia representa o coração que esquece a presença viva de Cristo. Santo Agostinho comenta que sem Cristo nada podemos, mas com Ele até o mar obedece. A presença de Jesus transforma a esterilidade em abundância. E falando a respeito de João, ele é o primeiro a reconhecer, é o Senhor. Por que isso? Porque só o amor é capaz de ver além das aparências. E Pedro, movido por esse amor, se lança ao mar para ir ao encontro de Jesus. É um gesto de quem quer se reconciliar, de quem quer correr atrás da própria traição. Pedro sabia que Jesus o amava, mas precisava dizer isso com os próprios lábios. Esse é o caminho de conversão. Jesus pergunta 3 vezes, e cada pergunta toca mais fundo. Pedro se entristece, mas não foge. A ferida é tocada para ser curada. São Gregório Magno interpreta assim: o Senhor pergunta 1, 2, 3 vezes, para que a tríplice negação de Pedro seja lavada pela tríplice profissão de amor. Esse evangelho de hoje nos ensina que Deus não nos escolhe por mérito, mas por amor. Ele transforma nossas quedas em pontes para a missão. Depois de cada declaração de amor, vem uma missão: apacenta minhas ovelhas. Quem ama a Cristo deve cuidar dos seus. O amor por Jesus se prova no serviço aos irmãos. São João Crisóstomo afirma: Pedro é restaurada a dignidade do apostolado com base no amor, e não por coragem. Esse amor precisa gerar frutos concretos: cuidado, presença, dedicação à igreja. Jesus anuncia a Pedro que ele também será levado onde não quer. O amor verdadeiro leva à cruz. Pedro morrerá por aquele a quem negou. Isso mostra que a misericórdia de Deus não apenas perdoa, mas transforma. Como diz São Leão Magno, Pedro, o primeiro entre os apóstolos, torna-se forte pela graça que antes não tinha, para que fosse fundamento inabalável da igreja. Hoje o Senhor também nos pergunta: tu me amas? Não se trata de responder com palavras, mas com atitudes. Estamos dispostos a amar, perdoar, servir, mesmo quando isso nos custa? Cristo ressuscitado não nos acusa. Ele nos chama, nos cura e nos envia. É hora de parar de pescar sozinhos e voltar para a missão que Ele nos confiou. Que neste domingo da Páscoa renovemos nosso amor por Cristo e nossa entrega à sua igreja. Se caímos, Ele nos levanta. Se o negamos, Ele nos perdoa. Basta dizer com sinceridade: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Amados irmãos e irmãs, que esse evangelho de hoje, essa liturgia, possa transformar nossas vidas. Que Jesus ressuscitado nos ajude a dizer o nosso sim com fidelidade, com perseverança, para que a gente não desanime. Renovemos nosso amor por Cristo. Se caímos, Ele nos levanta. Se o negamos, Ele nos perdoa. Muito obrigado por estar comigo nesta meditação. Que o Senhor ressuscitado fortaleça a tua fé, sua missão,
E se esta palavra tocou seu coração, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário para continuarmos caminhando juntos à luz do Evangelho. Deus abençoe você e família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo muito abençoado, que a sua semana seja cheia da graça de Deus. E até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!